E aí, pessoal, tudo bem? Continuando o nosso conteúdo, tá? Ainda em geometria analítica, o próximo que a gente vai ver hoje é a distância entre dois pontos, tá? Coloquei aqui três exemplos, três formas, e diz o seguinte: vamos calcular a distância dos pontos A e B nos exemplos abaixo. Vou ter exemplo 1. Tem esse plano cartesiano em que já está aí o ponto A e o ponto B, tá? Como é que eu faço para medir a distância do ponto A e do ponto B? Pronto. É só a gente olhar, ó, esse ponto B, no x, ele está aqui, ó, no 4, e o ponto A ele está no -3. Eu posso fazer o quê? Eu posso contar aí e ver a distância, ou eu posso utilizar a fórmula. A fórmula é essa, ó. Como ele está paralelo com x, eu vou dizer que a distância, ó, d, de A para B, é igual a o módulo, tá? O que é o módulo? É sempre para deixar o valor positivo, tá? O módulo de xa menos xb, ou xb menos xa também dá no mesmo, tá? Pronto, é só fazer isso. Eu tenho aqui, ó, distância, é só resolver agora, tá? Se eu contar vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa. Mas, ó, distância de A para B é igual módulo, tá? Quem é o x de A? A gente olha aqui, o ponto A, o x dele é -3. Menos, que é da fórmula. Quem é o x de B? O x de B é 4. Se eu fizesse o contrário, mesma coisa, tá? Então, ó, distância de A para B é igual módulo. E vou resolver isso aqui, ó. -3 menos 4. Quanto dá -3 menos 4? Sinais iguais a gente soma e repete o sinal. Então, repeti o sinal e somei. -7. Resposta. Como é módulo, valor é positivo. Então, a distância de A para B é 7. Mas vamos contar? Ó, tá no -3 e vou até 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu fizesse o contrário, aqui, ó, xb menos xa, será que daria o mesmo? Ficaria assim, ó. Quem é xb? 4. Menos, quem é xa? -3. -3, lembrando que isso aqui era módulo. 4. Menos com menos dá mais. 4 mais 3 dá 7. É a mesma coisa, tá? Não importa a ordem aí, não. Beleza? Então é isso. A gente já descobriu a distância de A para B quando ele está paralelo com x. E quando ele está paralelo com y, que nesse segundo exemplo, ó, você pode ver que aqui o segmento de A para B está paralelo com y. Aqui, ó, o segmento está paralelo com quem? Com o eixo de x, né? Agora, como é que a gente faz? É a mesma fórmula, tá? Ó, é a distância de A para B. Só que, em vez da gente fazer xa e xb, a gente vai fazer quem? Ya, yb, menos yb, tá? Porque aqui ele está paralelo com y. Beleza? Chegou aqui é só resolver também, ó. Distância de A para B é igual ao módulo. Quem é o y de A? Olha o ponto A, o y dele é 3. Menos. Quem é o y de B? Olha para B, o y dele é -2. Se fizer o contrário, vai dar a mesma coisa, tá? Então, ó, distância de A para B é igual ao módulo. Eu vou repetir o 3, fazer bem passo a passo. Menos com menos, aqui, ó, menos com menos dá mais. Lembrando que esse menos é da fórmula, tá? 2. Distância de A para B é igual ao módulo. 3 mais 2, lembrando, isso aqui não é 1 não, tá? Isso é um módulo. É só ajeitar. 3 mais 2, 5. Quanto vale o módulo de 5? 5. A gente só muda o sinal quando ele é negativo, tá? Quando ele é positivo, ele permanece, porque é módulo. Beleza? Então, acabou. É só saber isso. Vamos continuar. Deixa eu afastar um pouco aqui. Pronto, acho que tá. Terceiro caso. Esse aqui é um pouco mais importantezinho, tá? Porque normalmente nas atividades, em questões de concurso, sei lá, no SAEP, ele cai dessa forma. É dificilmente que cai dessas outras que eu acabei de mostrar, tá? Tá muito fácil, né? Mas, enfim. Esse caso fala o seguinte, ó. Como calcular a distância de A até B quando o segmento de AB, segmentozinho de reta, tá? Não é paralelo nem ao x e nem ao y. A gente viu lá em cima, uma que era paralelo com o x, com o eixo de x, e outra que era paralelo com o y, que é o eixo de y.
Tá beleza? Então, como é que eu faço aqui para descobrir essa distância, já que eles não são paralelos a nenhum desses eixos? Eu não coloquei valores aqui, que é só para atribuir a fórmula, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, é que a gente tem... Deixa eu só tracilhar aqui, pegar azul. Esse ponto B aqui, ó, a gente vai ter o x dele, ó, o x de B, e a gente vai ter o y de B. Ó, esse ponto aqui tem um valor aqui de y, né? E tem um valorzinho de x. Então, eu botei yb e xb, tá? Só para dizer que tem. O de A é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo fazer bem retinho. Não dá, não. Então, a gente vai ter o x de A e também a gente vai ter o y de A. Não é isso? O que quer dizer com isso? Ó? O ponto A ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. E o ponto B também vai ter uma coordenada de x e uma coordenada de y. YB. Pronto. Tá? Pronto, a gente tem isso em mente. Se eu prolongar esse tracilhado que eu fiz ali, ó, no caso esse daqui, eu vou prolongar aqui, tá? Ó. Deixar até aqui. A gente forma... Só ajeitar. A gente forma aqui um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus. E ficou que figura aí? Olha bem, ó, que figura ficou. Eu vou botar um ponto aqui e vou dizer, chamar ele, sei lá, de ponto C. Ele não vai interessar para a gente fazer isso não, tá? É só para dizer que aqui tem um ponto. Pronto. Olha essa figura aqui que ficou, ó. Um triângulo. E ainda mais, um triângulo retângulo. E o que acontece? Continuando, deixa eu ver se está ok. Está um pouco torto, pronto. Então, o que acontece? Aqui ficou um triângulo e um triângulo retângulo. Esse lado aqui, ó, que está oposto ao ângulo reto, se chama o quê? Hipotenusa. Então, isso tende que a gente vai lembrar do quê? Teorema de Pitágoras. Então, pessoal, veja como é importante o teorema de Pitágoras, né? Porque a gente visualiza esse triângulo retângulo em vários conteúdos, até mesmo no plano cartesiano que a gente está acabando de ver. Então, a gente vai sempre reusando, reutilizando essas coisas que a gente vai estudando atrás, né? Então vamos lá, ó. Como é que eu resolveria? Como é que eu atribuiria aí uma fórmula? Eu tenho aqui, ó, já que eu botei o ponto C, eu vou dizer que tenho aqui 3 distâncias, tá? Eu tenho aqui, ó, vou botar de azul. Eu tenho a distância de A para C, ó, distância de A para C, que é essa distância aqui, tá? Eu tenho aqui a distância de B para C, que na verdade é XB menos XA, ou XA menos XB, tá? Tanto faz. Então eu vou botar aqui, sei lá, distância de B para C. E tem também a distância que aqui vai interessar, que é que a gente quer saber essa distância aqui, não é? De B para A. Então, ou então de A para B, tanto faz, tá? Então eu vou botar a distância de A a B. Pronto. Lembre-se que o teorema de Pitágoras, ele fala o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado também, tá? Assim, ó, vou colocar ela aqui. Que a hipotenusa, no caso a distância de A para B, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a soma do quadrado desse, ó, vou botar distância de B para C ao quadrado, mais distância de A para C ao quadrado, ó. Tá? Pronto, isso aqui é a fórmula do teorema de Pitágoras, eu escrevendo ela. Beleza? Então, veja bem agora. Deixa eu ver se eu botei na ordem correta, botei. Veja bem agora. Eu posso fazer o seguinte. Lembre-se, a gente vai sempre lembrar do módulo, tá? A gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou só converter, para ficar um pouquinho mais diferente. Eu vou tirar esse quadrado. Pessoal, o inverso do quadrado. Se tá ao quadrado, a gente move para lá, vira o quê? Uma raiz quadrada, não é? Por exemplo, vou botar aqui em cima, ó. Se eu tinha um negócio assim, ó, x ao quadrado é igual a, sei lá, 4. Se eu quero tirar esse quadrado, eu vou mover para lá e vou transformar isso aqui numa raiz quadrada. Lembrando de botar mais ou menos. Como aqui é geometria, a gente não utiliza esse negócio de mais ou menos, porque sempre o valor é positivo, né? Por isso que a gente utiliza módulo. Então, quanto é a raiz quadrada de 4? X é igual a 2, beleza? A gente faz isso quanto ao quadrado, quanto é elevado a alguma potência.
Como aqui também está elevado a alguma potência, a gente vai fazer isso também, tá? Ó, se está ao quadrado, a gente move para lá, depois da igualdade vira uma raiz. Então, eu vou botar aqui, ó. A distância de A para B é igual a raiz quadrada, tá? Entendeu isso, né? Tirei esse quadrado para virar raiz. Aqui eu só estou mostrando a forma. Que é a distância de B para C? A distância de B para C, pessoal, aqui, ó, é quem? Esses dois valores aqui, um menos o outro, que foi aquele caso que a gente viu lá em cima, não foi? Esse aqui, ó. Tá vendo a distância aqui que a gente fez isso? Aqui é a mesma coisa. A distância de A para B, de B para C, é XA menos XB ou XB menos XA vai dar a mesma, tá? Vou botar o A primeiro que é a ordem alfabética, mas vai dar a mesma coisa. Lembre-se de entender que é um módulo, tá? Mas aqui vai dar a mesma coisa, então, como é A ao quadrado, não precisa botar módulo, beleza? Então, a distância de B para C, ó, é XA menos XB. Menos XB ao quadrado, tá? Isso aqui é o que eu mostrei aqui, ó. Isso aqui a gente não tira, não. A gente tirou esse porque virou raiz. Isso ali fica aqui a mesma coisa. E a distância de A para C? Aqui, ó. Distância de A para C é quem? É o que a gente viu lá no segundo exemplo. Aqui, ó. Né? Que é quem? YA menos YB. Como está ao quadrado, eu não vou botar módulo, que ele vai ser sempre positivo, tá? O resultado. Então, a distância de A para B, de A para C é YA menos YB ao quadrado. Esse quadrado continua. Então, ó, isso aqui ó, é a nossa fórmula. É a fórmula que a gente vai utilizar para encontrar a distância de dois pontos quando não são paralelos. Tá, beleza? Obrigatoriamente, não obrigatoriamente, na verdade, ele vai dar no gráfico. Pode ser que ele dê no gráfico, mas pode ser que ele dê só em pontos, que é mais fácil. No gráfico você quer descobrir quais são os pontos para poder fazer isso, tá? Vou mostrar um exemplo aqui, bem facinho. Olha como isso é fácil. Quase vira. Pronto, olha como é fácil. Vamos calcular a distância entre os pontos A, 2, 3, são as coordenadas, e B, 5, 1. São as coordenadas também. Eu vou colocar ele aqui no plano cartesiano, tá? Só para a gente ver se vai ficar um triângulozinho daquele, se a gente quiser. Ó, ponto A é 2 e 3. A gente tem que lembrar que sempre o primeiro número é x e o segundo é y. B também, ó. Sempre o primeiro é x e o segundo é y. Então, ponto A, x é 2, y é 3. Ó, x é 2, y é 3. Então, ele vai ficar aqui, ó. Tá? Isso aqui é o ponto A. X é 2, y é 3. O ponto B, x é 5, y é 1. X é 5, y é 1. Então, ele vai ficar aqui, ó. Tá mal feito porque é ruim fazer aqui. Então, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto A. Eu quero saber essa distância. Está em vermelho, tá? Você pode já ver, ó, que aqui ficou o quê? Um triângulo, ainda mais ele é retângulo, porque ele está paralelo, tá? Eu quero saber essa distância. Como é que eu faço? Eu vou utilizar aquela fórmula que a gente descobriu ali, ó. Vou botar a fórmula aqui, vou repeti-la, tá? Ó. A distância de A para B é igual a raiz quadrada de quem? XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado também. E como é que eu vou fazer isso? É só você olhar, não precisa nem olhar aqui, eu só queria mostrar aqui no plano, tá? Que pode ser que ele dê assim, ou pode ser que ele dê como ponto. Se ele der como ponto, é melhor que a gente já faz direto. Ó, eu tenho aqui a distância de A para B, vou só repetir, raiz, e vou substituir os valores. Olha aqui, ó. Quem é o x de A? Aí você vai olhar aqui o ponto A e ver quem é o x dele. Quem é o x dele? 2. Menos, ó, que é da fórmula, tá? Menos. Quem é o x de B? Aí você vai olhar aqui o ponto B e ver o x dele, ó. X de B é 5. Ao quadrado mais, só estou repetindo, ao quadrado mais, abre parênteses novo. Quem é o y de A? O y de A é 3. É só olhar no ponto. Menos, que é da fórmula. Quem é o y de B? O y de B é 1. Ó, preste atenção. Se aqui fosse menos 1,
aqui tem um menos, né? Você poderia fazer já o joguinho de sinal, seria menos com menos, ficaria positivo, né? Ou então você repetiria esse menos, botava parênteses, botava menos 1. Mas aqui é tudo positivo, vou deixar assim. Ao quadrado também que é da forma. Beleza? É só substituir agora e só resolver. Ó. A distância de A para B é igual a raiz 2 menos 5 dá menos 3. Sinais diferentes, aqui é positivo, aqui é negativo, você subtrai, ou seja, 5 menos 2. E repete o sinal do maior número, que no caso aqui é o 5, né? Vai repetir o sinal. Ao quadrado. Se você fizesse o contrário, ia dar a mesma resposta, tá? Às vezes até mais fácil, dependendo do ponto que você quiser. Ó. 5 menos 2 dá 3. Quando fizer ao quadrado, vai dar a mesma resposta. Aqui é menos 3 e o outro é 3, não é a mesma resposta, tá? Que ele está ao quadrado. Mais 3 menos 1 dá 2 ao quadrado. Por que aqui eu coloquei parênteses e aqui não? Porque aqui está negativo. Beleza? Vamos terminar. Distância de A para B é igual. Repetindo aqui. Menos 3 ao quadrado, a gente faz assim. Ó. Deixa eu botar aqui do lado. Menos 3 ao quadrado é quem? É menos 3 vezes menos 3. Ele duas vezes. Aí faz joguinho de sinal primeiro. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Então o resultado é 9. Por isso que eu disse que não importa a ordem aqui, ele vai ficar sempre positivo. Então, menos 3 ao quadrado dá 9. Mais 2 ao quadrado, ele já está positivo, fica positivo também. 2 ao quadrado dá 4. Então, a distância de A para B é igual a raiz 4. 9 mais 4 dá 13. Então, ó, ficou feio, mas nada não. A distância de A para B, raiz de 13. Se tivesse raiz, por exemplo, se fosse raiz de 25, a resposta seria 5, porque tem raiz. Aqui, como não tem raiz, você pode deixar assim, tá beleza? Então é isso, pessoal. O conteúdo é esse, é simplesinho. Eu acho que é só para ver essa videoaula. Qualquer coisa, se eu botei a atividade aí abaixo, é só resolver, beleza? Então é isto, valeu!